Sejam bem-vindos ao Space, um evento de inovação, digitalização e automação de processos da Siemens. Hoje nós vamos falar nesse painel sobre projetos digitais. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o nosso colega Emerson Antônio, da BASF, o gerente de automação, instrumentação e elétrica daqui da BASF do Brasil. Para isso, Emerson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso evento. E gostaríamos aí de compartilhar esse evento, é um evento que compartilha conhecimentos e compartilhamos aprendizados mútuos, e para isso gostaríamos de ouvir um pouquinho a sua experiência em projetos digitais. Bom dia, Giovanino, obrigado pelo convite. Eu fico feliz em poder compartilhar um pouco das nossas experiências aí com projetos digitais, um pouco daquilo que nós construímos juntos aí com a Siemens. Muito bom. Emerson, você sabe que a digitalização tem sido um pilar estratégico para muitas empresas aumentarem a competitividade e produtividade. E a BASF iniciou esse processo de digitalização. Como é que vocês iniciaram essa digitalização BASF 4.0? Qual foi a tua experiência nesse assunto? O tema de digitalização na BASF já é discutido já há bastante tempo, né? Alguns anos atrás. E há alguns anos a gente estruturou o que a gente chamou de projeto BASF 4.0, né? Focado em digitalização, como vocês podem ver aqui no meu slide, né? A gente definiu o escopo e qual seria o objetivo, né? Qual o propósito de cada solução de digitalização dentro de diferentes áreas da nossa empresa, e nós vamos conversar um pouco sobre os projetos que a gente realizou dentro dessa área que nós chamamos de Smart Manufacturing, né, voltado exclusivamente para as plantas produtivas. Então, a gente se estruturou dessa forma, né, numa organização global, onde todas as regiões, em todos os países onde a BASF possui um corpo técnico, a gente começou a avaliar possíveis soluções, aquilo que traria vantagens para a nossa empresa, né, que a gente conseguiria adquirir benefícios a partir dessas soluções digitais, e começamos a construir soluções corporativas e soluções exclusivas, né, também dedicadas para cada área de negócio, para cada necessidade específica que uma planta pudesse ter. Muito bem. Emerson, eu acho que vocês estão de parabéns por essa iniciativa. A digitalização é um elemento importantíssimo para o Brasil, para a inovação. E a gente gostaria de entender um pouquinho mais como a grande parte da transformação digital é realizada tanto em projetos Greenfield como projetos Brownfield, e que possuem muitas vezes sistemas de diferentes fornecedores nas plantas, né? As tecnologias utilizadas para a elaboração de projetos digitais impõem alguma limitação com sistemas existentes, ou qual a tua experiência sobre esse assunto? O nosso projeto, ou esse projeto que a gente vai conversar com um pouquinho mais de detalhe nesse nosso evento, né, ele está relacionado a um projeto Brownfield, né, de uma planta existente. Então, nós temos... Eu não acredito que a gente se impõe limitações, mas a gente se depara com alguns desafios, e a gente precisa usar das soluções e das tecnologias que a gente tem para conseguir superar esses desafios. E foi isso que a gente nesse momento que a gente se encontrou, e com diversos desses desafios que a gente se deparou ao longo desse projeto de uma fábrica existente, né, num contexto de Brownfield. Então, como vocês podem ver nesse meu slide, era uma planta com um pouco mais de 20 anos de existência, né? Então, com tecnologia antiga, nós já tínhamos problemas de um custo alto para encontrar spare parts no mercado, existiam dificuldades por conta da própria tecnologia para integrar com novos sistemas. Então, quando a gente olha para o conceito de digitalização e conectividade, né, essa conectividade, ela impunha, apesar da gente considerar como limite daquela tecnologia, né, ela impõe alguns desafios para a gente. E esses desafios é que a gente buscou superar através desse projeto de migração, né, em que a gente iria migrar essa tecnologia de 20 anos atrás para uma tecnologia mais atual. Então, é nessa linha que eu penso. Acho que adicionalmente aos desafios voltados para a tecnologia, a gente tem outros desafios, né?
profissionais disponíveis no mercado para que pudessem trabalhar nesse projeto, que pudessem entregar aquilo que nós estávamos buscando. Então, isso também faz parte do nosso trabalho, né? A gente participa bastante junto às universidades da nossa região, as que estão aqui próximas da gente, no estado de São Paulo, com outros programas, com outros órgãos, como VDI, AHK, e a gente trabalha também nesses projetos de desenvolvimento de pessoas, né? Recentemente, a gente teve o projeto Industry for Her, da VDI, né? A gente também fez parte disso, colaborando aí no desenvolvimento de pessoas, e esse projeto também foi uma grande oportunidade para que pudéssemos desenvolver jovens profissionais, né? Então, a gente aproveitou essa oportunidade de um projeto que era desafiador, com uma tecnologia atual, para que também pudéssemos desenvolver novos profissionais. Esses novos profissionais, hoje, eles já atuam em outros setores dentro da BASF, contribuindo bastante com o nosso desenvolvimento. Muito bom. Só para entender um pouquinho mais, o projeto já está em funcionamento, já está integrado, certo? O projeto ele começou com a gente por volta de 2015, de fato, para os estudos, né, com relação ao que faríamos com esse projeto Brownfield. A primeira fase dessa migração ela foi concluída em 2019, né, então a gente colocou praticamente 60% da fábrica para funcionar nessa nossa primeira fase, e os outros 40% eles aconteceram aí há pouco mais de um mês atrás, né, que a gente concluiu a segunda fase. Então, isso é fato, ele já foi realizado, né, já foi executado, já está trazendo os benefícios. Muito bem. Bom, dentro desse contexto, além de utilizar os sistemas existentes de diversos outros fornecedores de migração que você comentou, você sabe muito bem que os diversos setores de uma empresa demandam troca de informações online integradas, né? Para que a gente tenha uma jornada de digitalização bem eficiente, né? Qual é o nível de integração e abrangência desse projeto digital que vocês implementaram entre os diversos departamentos da empresa? E aí eu me refiro na operação, na manutenção, na engenharia e na interface com os outros setores que você tem dentro de uma empresa que são absolutamente necessários para que a gente possa ter diferenciar um projeto digital de um desenho digital. Um desenho digital, muitas vezes você tem ele em digital, mas você não tem um projeto digital. Projeto digital é algo integrado. Como é que você fez essa integração e qual é a abrangência disso, que estágio você está nessa abrangência e aonde você gostaria de chegar? Além das diferentes interfaces, das possibilidades, das inúmeras possibilidades que a gente tem de conectividade a partir da solução que a gente implementou nesse projeto, eu vou tomar foco como os documentos de engenharia para a gente conversar um pouco mais, né, aquilo que a gente desenvolveu com a ferramenta Comos, né, integrando o sistema de automação com a ferramenta. Hoje, nessa planta, a gente faz uso de um DCS Siemens, mas esse recurso com a ferramenta Comos, a gente já faz uso com DCS de diferentes vendors, né, não somente Siemens, então isso já é possível e nós também já executamos isso na fábrica, mas eu queria dar foco um pouco nessa solução, o quanto foi útil para a gente, né, o quanto a gente conseguiu de benefício, focando em documentos de engenharia e a integração que a gente conseguiu realizar a partir dessa solução com os documentos de engenharia, que eu acho que consegue esclarecer esse contexto que a gente está falando agora. Então, como vocês podem ver no meu slide, o nosso principal problema na execução desse projeto Brownfield era o quanto confiável era o documento de engenharia para a gente partir para a implementação de um DCS novo. Então, a gente está falando aí de documentos com um pouco mais de 15 mil páginas de documentos, né, de engenharia, todos eles com inúmeras conexões entre eles, como você próprio acabou de dizer, né, existe uma interação entre os diversos documentos de engenharia, uma interação muito grande. Então, isso torna bastante complexo. Era muito difícil encontrar informação para a gente conseguir conversar acerca de um determinado ponto de controle, por exemplo, dentro da fábrica. Existiam para os mesmos documentos diferentes versões, então isso derruba bastante
a confiabilidade dos documentos para a gente seguir para uma implementação de um novo sistema de controle, até porque não podíamos ter um tempo de parada muito grande para a gente corrigir possíveis erros de implementação ou melhorias que já haviam sido implementadas e que tivessem ficado de fora devido a um documento não atualizado, né? Então, a gente partiu para essa integração com a ferramenta Commons. A gente conseguiu implementar, de fato, uma interface online com o DCS, de modo que a gente conseguisse fazer a leitura do source code do DCS antigo e gerasse documentos de engenharia baseados no source code do DCS. A partir daí, a gente começou a implementar o que seria o source code do novo DCS e, a partir disso, gerar documentos de engenharia, como diagramas de malha, diagramas de elétricos, até que a gente conseguiu também, ou a gente não diria conseguiu, mas a gente estendeu essa solução também para a parte de processo, caminhando para os PIN-IDs, e com isso a gente conseguiu integrar todas essas soluções, né? Então, todos os documentos de engenharia estavam integrados, o que a gente, dentro da BASF, nós batizamos essa solução de Digital Twin para um Brownfield, considerando que o nosso DCS seria a interface entre o meio físico e o meio digital. Então, a partir de toda a implementação realizada no DCS, nós conseguimos, né, e hoje isso acontece, traduzir isso para o meio digital. E da mesma forma, se a gente implementa alguma coisa no meio digital dentro dos documentos de engenharia, através do DCS a gente consegue identificar essa divergência com o meio físico. Então, considerando o conceito de Digital Twin, aqui a gente tem, de fato, uma representação do físico no meio digital, da mesma forma como acontece no caminho contrário do digital para o físico, né? E a partir dessa solução digital com a ferramenta Commons, outras soluções com interface com outros sistemas, com outras plataformas, elas se tornaram possíveis, né? Então, hoje a gente já faz uso não só para os documentos de engenharia, mas extraindo as informações dos documentos de engenharia para fazermos uso em outras soluções, em outras plataformas, né? Porque isso tudo é facilmente integrado hoje, né? Então, a gente tem uma série de benefícios a partir desse projeto digital. E isso integra com operação e com manutenção? É uma grande vantagem que eu me esqueci de comentar, né? É que, ao longo do projeto, era muito fácil a gente integrar as diferentes disciplinas. Então, o time de engenharia, o time de operação, o time de tecnologia, o time de projeto, né? Esse pessoal todo, eles conseguiam trabalhar ao mesmo tempo, simultaneamente e dentro do mesmo documento, dentro da mesma plataforma. Então, isso tornava muito fácil. Se a gente fizer uma analogia com o documento de papel, né, imagine que cada um tivesse uma versão do documento em papel diferente, é muito difícil a gente integrar os conceitos, né? Então, as pessoas, elas de diferentes unidades e de diferentes áreas conseguem trabalhar simultaneamente na mesma plataforma, né, no mesmo documento, no mesmo banco de dados. E isso trouxe para a gente também grandes benefícios em esforços, né? E, obviamente, que reduziu também o nosso retrabalho, aumentou a confiabilidade dos documentos, uma série de benefícios que a gente conseguiu coletar durante o desenvolvimento do projeto. A resposta é sim, a gente consegue integrar as diferentes áreas. Ou seja, o projeto ele tem a versão as-built, a todo momento que alguém mexeu nele, você tem a última versão. E você teve algum benefício com relação a esse período de pandemia, onde pessoas precisariam estar trabalhando com os projetos à distância e o benefício de ter uma única plataforma, isso ajudou? Qual a percepção? Foi um desafio adicional da segunda fase, né? Acho que ninguém contava com a pandemia e, não diferente, nós também não contávamos com um desafio tão grande como esse. E obviamente, que essa solução nos ajudou muito, né? A gente conseguiu desenvolver a segunda fase do projeto, praticamente a fase de execução toda foi dentro do período de pandemia, né? E o projeto não sofreu nenhum impacto em termos de cronograma por conta da pandemia e do trabalho em home office. Então, a gente conseguiu reduzir o número de pessoas
na fábrica, né, para a gente conseguir garantir toda a segurança com todas as pessoas, o distanciamento, o número de pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho e as pessoas trabalhando de home office, e isso a gente conseguiu, de fato, ser efetivo fazendo uso dessa solução. Então, o projeto digital, obviamente que no início nós não tínhamos isso como um objetivo, mas a gente, com isso, conseguimos superar os desafios da pandemia durante a execução da segunda fase do projeto. Excelente. Bom, sob o ponto de vista de operação, de operacionalização de toda essa execução do projeto digital, deu para entender muito bem essas vantagens de você implementá-lo. Mas a gente sabe também que os projetos digitais, assim como o retorno de investimentos, são resultados esperados pelos CEOs das empresas, né? Toda empresa quer investir algo em digitalização, ela quer ter um retorno. Quais são os ganhos que você tem a possibilidade de mensurar, que você tenha tido como resultado utilizando esses projetos digitais? Esse projeto digital e da maneira como a gente conduziu o projeto de migração do DCS, a gente conseguiu minimizar o tempo de parado de fábrica, né? Esse, eu acho que foi o grande benefício, o maior benefício financeiro, né? Então, como vocês podem ver no meu slide também, a gente teve a primeira fase que foi executada em 2019, como eu comentei, que representou perto de 60% do nosso projeto. A segunda fase, que a gente acabou alguns meses atrás e que hoje a gente já consegue... esse já é um benefício, né, que a gente não consegue mensurar financeiramente. Até agora a gente ainda não mediu isso, mas a planta ela rodou, ela passou a produzir num tempo bastante curto e já em capacidade total, pensando num projeto deste tamanho, né? Nós estamos falando de um DCS aí da ordem de 6.000 pontos, então é um DCS razoavelmente grande, né? E você conseguir fazer isso num tempo bastante curto, sem prejuízo, sem impacto da transição do DCS antigo para o novo, do ponto de vista de operação, ele é um desafio bastante grande e, obviamente, que a gente consegue coletar benefícios a partir daí, né? Benefícios financeiros, que a gente ainda não mediu. Mas, do ponto de vista de redução, né, a gente já conseguiu um benefício aí da ordem de 8 milhões de euros do ponto de vista de redução de parada de fábrica. Então, considerando que a gente tinha esses documentos de engenharia num nível de confiança muito grande, né, eles eram documentos muito confiáveis, a gente, de fato, acreditou que nós conseguiríamos fazer essa migração do DCS, por exemplo, a primeira fase, ela aconteceu em 45 dias. Então, a gente conseguiu desligar um DCS e colocar outro DCS, incluindo todos os testes que precisam ser feitos, né? Que acredito que muitos conhecem do impacto disso. Em apenas 45 dias, é um desafio muito grande. E a gente conseguiu fazer isso nesse prazo, e eu acredito fortemente que o fruto disso vem dos documentos confiáveis, da maneira como a gente conseguiu integrar. Obviamente que a gente teve problema, né, durante esses 45 dias, durante a implementação, mas essa integração entre as diferentes áreas, né, a possibilidade, como vocês podem ver aqui no slide, né, a pessoa trabalhando no escritório, o outro com tecnologia mobile, né, com um tablet no campo, fazendo acompanhamento de documentação, isso trouxe uma velocidade que, mesmo com os problemas, a gente conseguiu superá-los em tempo e reduzir bastante o tempo de parada da fábrica para a execução de um projeto como esse. Então, a gente, de fato, consegue mostrar benefícios, né? E isso está aí o motivo pelo qual a gente conseguiu já fazer o rollout dessa ferramenta e dessa solução para outras fábricas, né? Em outras regiões. A gente está discutindo isso também com outras regiões dentro da BASF e de modo a gente fazer uso disso em outros projetos. Muito bem. E sabemos aí que a ONU, por exemplo, tem a Agenda 2030 com objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Entendo que esse pilar de projeto digital, ele contribui, e a BASF, com certeza, completamente apoiando esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Aí eu posso citar entre eles saúde, bem-estar, segurança operacional, tópicos que são correlacionados com o meio ambiente, por exemplo, só o fato de você ter um projeto digital, não ter papel, uma eficiência energética, isso está alinhado
é o que vocês esperam dentro da BASF também? Como é que esse projeto tem contribuído para você nesse sentido de não só o ganho de produtividade, ganho de competitividade, mas sim também está alinhado com o ambiente, que é o planeta em si? Como é que você vê isso? Nós acreditamos fortemente que as soluções digitais elas vão trazer para a gente um volume de dados e dados confiáveis que vão favorecer a gente na jornada para o caminho aí, esse nosso caminho para a excelência operacional. E, obviamente, que nesse caminho para a excelência operacional, o desenvolvimento sustentável está totalmente alinhado, né? A gente acredita que com essas soluções, olhando para esse nosso projeto exemplo do que a gente está discutindo, né, a gente alcançou parâmetros de controle muito mais assertivos, né, e isso, obviamente, que um exemplo bem simplista aqui, né, a gente consegue consumir as nossas matérias-primas com um consumo melhor, né, mais apropriado, de modo que a gente reduz os nossos resíduos, por exemplo, a gente reduz a emissão de gases, a gente, obviamente, contribui para a eficiência energética. Então, existe uma série de soluções baseado no quanto mais próximo a gente consegue daquilo que é ótimo, que vai, obviamente, contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Então, nós acreditamos fortemente que as soluções digitais contribuem para um desenvolvimento sustentável. Muito bem. Emerson, eu acho que só posso te agradecer, é um privilégio tê-lo aqui no Space Event, para que a gente possa ter essas contribuições. Um dos objetivos nossos, como falei no início, é ter realmente essa troca de experiências, ouvir o cliente, colocá-lo em ponto central, e para isso o teu depoimento, as tuas contribuições foram excelentes aqui para esse painel. E mais do que isso, sem fugir do propósito principal, a BASF hoje ela está dentro das empresas que pensam na digitalização, que pensam na inovação, que contribuem com a Agenda 2030 da ONU, e para isso a gente vai conseguir inspirar e trocar essas experiências com outros clientes para que a gente possa ter um país que é o propósito principal, como falei desde o início. Nós temos aqui um Brasil configurando entre as 10 maiores economias do mundo, e nós precisamos elevar o ranking, né? Melhorar a nossa posição, seja em Latinoamérica, seja no mundo, para o mundo digital. E para isso a indústria de processo e a química principalmente, ela vem contribuindo. E com o exemplo da BASF. Sou muito grato pela tua contribuição. Parabéns a você, parabéns a todo o time da BASF que está se empenhando e produzindo excelentes resultados e contribuindo para um Brasil melhor. Ok? Muito obrigado. Muito bem. Beleza, Giovanni. O que eu queria compartilhar para o final, essa nossa solução, ela também recebeu o nosso prêmio de digitalização no ano passado, né, em 2019. Então, é uma solução de fato inovadora e eu me coloco à disposição aí para compartilhar um pouco dessa nossa experiência. Eu, particularmente, acredito bastante que nessa nossa conversa a gente constrói conhecimento, né? E essa solução inovadora, ela trocando um pouco de experiências, ela pode ainda agregar mais recursos para a gente, que a gente consiga se aproximar ainda mais disso, da excelência a partir dessas nossas soluções. Eu me coloco à disposição, agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Só para retomar um pouco, vocês foram premiados aí com relação a esse projeto? Exatamente. Então, como você pode ver aí, eu estou compartilhando uma imagem com vocês, vocês podem ver, a gente, no ano passado, a BASF ela mantém uma premiação anual, né, onde você pode submeter alguns projetos. Desse ano de 2020 ainda não está concluído essa premiação, mas no ano passado esse nosso projeto ele ganhou a premiação na região América do Sul como um projeto de digitalização, né? Então, de fato, é bastante gratificante, né, a gente ser reconhecido dentro desse nosso projeto. Parabéns, eu só posso estender os parabéns assim, estende os parabéns para a BASF, e que vocês realmente são uma fonte de inspiração, não só para nós tê-los como clientes, mas também para o mercado que possa tentar ter a implementação dos projetos digitais e, como eu falei, contribuindo com o Brasil.
Emerson, muito obrigado pelo seu tempo, uma satisfação enorme tê-lo aqui, é um privilégio ter a BASF como um grande cliente e que esteja nessa jornada digital que não para nesse projeto, mas tem uma continuidade para muito mais. Muito obrigado, Emerson. Disponha, Giovanino. Um abraço. Grande abraço. Como vocês puderam ver, tivemos uma excelente troca de experiências com um cliente final, que é a BASF, onde tivemos aí a implementação do projeto digital e um projeto digital integrado. Ou seja, para que vocês tenham mais informações ou queiram mais informações, estaremos aguardando tanto o Emerson como eu ao vivo no stand de Química. Obrigado e até lá.